Bom dia, pessoal. Tudo bem? A proposta de hoje é fazermos alguns exercícios sobre Teorema de Tales. Bora lá? Então, vamos lá, pessoal. Quais são os exercícios que eu gostaria que vocês fizessem hoje? Na verdade, agora, né? O exercício 16 da página 89 e os testes 1, 4, 6, 8 e 9, que estão localizados nas páginas 91 a 93 do livro didático de vocês, tá? Então, a proposta é, façam esses exercícios e assim que terminá-los, vocês assistam a correção deles, ok? Se preferir também, você pode ir pausando o vídeo, questão por questão, para tentar resolver antes da minha resolução. Não assista um vídeo primeiro, ok? Bora lá? Bom, uma determinada firma imobiliária resolveu lotear um terreno em 4 outros lotes, em 4 outros menores, em 2 frentes. Uma para a Rua 1 e outra para a Rua 2, como mostra a figura a seguir. Sabendo-se que as divisões laterais são perpendiculares à Rua 1 e que a frente total para a Rua 2 é de 480 metros, qual é a medida da frente de cada lote da Rua 2, respectivamente? Então, pessoal, eu vou nomear aqui as medidas dos lotes que estão voltados para a Rua 2. Então, eu vou ter a medida A, a medida B, a medida C e a medida D, tá? Então, como ele afirma aqui que as laterais são perpendiculares, ele está me falando que esses ângulos aqui são todos de 90 graus, o que garante que essas retas são todas paralelas. Retas paralelas cortadas por transversais podem ser aplicado o Teorema de Tales, ok? Então, ó, A está para 30, assim como o B está para 60, assim como o C está para 90, assim como o D está para 120. Se eu fizesse só assim, eu teria um problema, porque cada uma das minhas igualdades, cada uma das minhas razões teria uma letra. Então, eu preciso criar uma outra informação aqui, ó, que é esse somatório aqui, ó. Esse somatório aqui vai ser 30 mais 60, 90, mais 90, 180, mais 120, isso dá 300. Então, ó, agora eu posso montar. A está para B, ó, desculpa, A está para 30, assim como B está para 60, assim como C está para 90, assim como D está para 120, assim como 480 está para 300. Ok? Lembrando que, ó, A, B, C, D e 480 são as medidas aqui de cima. Eu não posso inverter essa ordem, tá? O que vai acontecer agora é que eu tenho 5 razões que são iguais, eu vou escolher 2 delas e vou montar uma proporção. Obviamente que eu vou trabalhar com 480 sobre 300, que são valores desconhecidos, tá? Se eu trabalhasse com uma proporção A está para 30, assim como B está para 60, eu não vou chegar a conclusão nenhuma em relação a esses valores de A ou B, tá? Eu vou saber uma relação entre eles, mas não consigo determinar nem o valor de A nem o valor de B. Então, é necessário, nesse momento, eu igualar A sobre 30 a uma razão que eu conheça o numerador e o denominador, no caso, 480 sobre 300. Ok? Então, A está para 30, assim como 480 está para 300. Eu posso simplificar inicialmente aqui, cortando zeros, e ainda posso dividir aqui. Mas olha só, pessoal, quando eu fiz isso aqui, eu já percebi que 30 aqui tem 30 aqui 48, então aqui vai ser 48, tá? Mas na verdade eu dividi, tá? Eu dividi aqui por 6. Aí eu passo a ter 8.500. Aí agora eu vou simplificar aqui, ó, o 30 e o 5. Vou dividir ambos por 5. Aí eu vou passar a ter A sobre 6, o A está para 6, assim como o 8 está para 1. Agora, aplica a propriedade fundamental da proporção, eu tenho A igual a 48. Mas eu já poderia ter matado isso aqui, ó. Tá? Agora eu poderia fazer assim, ó, 48 está para 30, assim como B está para 60. Mas eu fiz o seguinte, até para facilitar minha redação aqui, eu igualei todo mundo a 480. Então, B sobre 60 ou B está para 60, assim como 480 está para 300. E aí eu fiz a mesma simplificação aqui, ó, 480 e 30, tá? Eu dividi por 60. Então, eu passo a ter aqui 8 e 5. Agora, eu simplifico aqui o 60 e o 5 por 5. Tá? Vou pôr aqui, ó, dividir por 60. Eu não vou ficar repetindo isso, porque eu vou fazer a mesma coisa em todos.
feita essa simplificação, eu passo a B está para 12, assim como 8 está para 1, multiplicando cruzado, que é a propriedade fundamental da proporção. B vezes 1 é B, e 8 vezes 12 é 96. Tá? Agora, 6 está para 90, assim como 480 está para 300, divido por 60, eu vou ter 8.500. Aqui eu vou dividir por 5. E aí, observe que também eu estou fazendo a mesma divisão sempre. Eu vou ter 6 está para 18, assim como 8 está para 1, multiplicando cruzado, C vezes 1 é C, e 8 vezes 18 é 144, tá? Então, eu não vou redigir nada aqui não, porque as simplificações vão ser as mesmas, tá? Então, agora é D está para 120, assim como 480 está para 300. Vou simplificar por 60, depois vou simplificar por 5, e aí eu vou multiplicar cruzado. D vezes 1 é D, e 8 vezes 24 é 192. Então, determinei cada uma dessas medidas, ok? Deu um pouquinho de trabalho, mas entendendo o processo é bem simples, tá? Fica só repetitivo. Próxima questão, o teste. Questão 1. Na figura abaixo, as medidas assinaladas são dadas em centímetros. AB é paralelo a DE, então aqui, ó, AB é paralelo a DE, e BD mede 7 centímetros. Então, BD, isso tudo aqui, ó, mede 7 centímetros. Se tudo mede 7 centímetros, eu posso pegar essa parte daqui até aqui e dizer que é tudo menos x, ou seja, 7 menos x, tá? Lembrando que se esses segmentos são paralelos, existem retas que passam por esses segmentos. Então, eu tenho retas paralelas cortadas por transversais. Eu posso imaginar mais uma reta aqui e aplicar o teorema de Tales. O detalhe aqui, pessoal, é o seguinte. Eu comentei com vocês que uma das estratégias é sempre afastar as retas. Então, tem essa reta aqui, ó, AE, que eu vou desenhá-la aqui, e tem o BD, que eu vou desenhá-la aqui. Então, aqui, ó, o ACE está desenhado aqui, não tá? Então, o ACE aqui é 4 e aqui é 6. E aqui seria o meu B, C e E. Desculpa, e D, tá? Aí aqui as medidas seriam x e 7 menos x. Agora fica fácil. 4 está para x, assim como 6 está para 7 menos x. Se você não quiser fazer esse desenho, vocês não precisam. Você só tem que tomar o cuidado de na hora de fazer. Ó. Se eu começar com 4, tá, como numerador, o próximo numerador tem que estar na mesma reta. Na reta AE. Então, vai ser o 6. Tá? Aqui, ó, como numeradores 4 e 6. Os termos que estão no numerador ou no denominador tem que pertencer à mesma mesmo segmento de reta aqui, ou reta se for o caso, tá? Simplificando aqui, ó, 4 e 6 por 2. Observe que eu sempre uso e abuso da simplificação, tá? Para reduzir as contas. Vou passar a ter 2 está para x, assim como 3 está para 7 menos x. Multiplicando cruzado, eu vou ter 3 que multiplica x e 2 que multiplica essa diferença, 7 menos x. Aqui a propriedade distributiva, então, vou ter 14 menos 2x. Vou passar o 2x para lá, vai ficar positivo. Vou somar 3x com 2x, isso vai dar 5x. E aí o 5 está multiplicando, passo para lá dividindo. 14 dividido por 5 é 2,8. Letra E. Eu sabia que era essa. Teste 4. No triângulo ABC da figura CD é bissetriz. Então, CD é bissetriz. Indica que esse ângulo aqui, ó, essas duas medidas são iguais. Tá? Então, se eu chamar aqui de ângulo, sei lá, ângulo alfa, aqui vai ser alfa também. Ok? É bissetriz do ângulo interno de C. Se AD mede 3 centímetros, DB mede 2 centímetros e AC mede 4 centímetros, determina a medida de BC. Bom, aqui eu não tenho retas paralelas cortadas por transversais, mas aqui eu tenho uma bissetriz interna de um triângulo. Existe um teorema chamado teorema da bissetriz interna, tá? Uma das formas que eu gosto de decorar é o seguinte. Eu pego o ponto C aqui, do vértice, e o ponto aqui, o ponto final aqui, a outra extremidade da bissetriz. E aí eu faço a pergunta, quais os caminhos eu tenho, sem seguir direto de C até D, para sair de C até D? Eu tenho um caminho passando por A e um caminho passando por B. Então, eu monto a proporção assim. CA está para AD, assim como CB está para BD. Então, 4 está para 3, assim como X está para 2. Ah, professor, mas eu não vi assim, não. Eu vi num livro que estava assim, ó.
4 está para x, assim como o 3 está para 2, tá? Bom, pessoal, mas observe que quando eu multiplico cruzado aqui, aqui o 3 multiplica o x e aqui o 4 multiplica o 2. O que vai acontecer aqui também, ó. 13 vezes x e 4 vezes 2, tá? Então, não tem problema usar essa estratégia minha, não. Mas também você pode usar a que os outros livros didáticos dizem também, tá? Bom, multiplicando cruzado eu tenho 3x igual a 8, 3 está multiplicando, passo para lá dividindo. Conclusão, resposta letra D de dado, tá? Bom, próxima questão, questão 6. Então, eu tenho aqui, ó, no desenho anterior apresentado, então o desenho está aqui, as frentes da rua A dos quarteirões 1 e 2 medem respectivamente 250 e 200 metros, tá? Então, chamei aqui de 250 e chamei aqui de 200 metros. Continuando, a frente do quarteirão 1 para a rua B está aqui, mede 40 metros a mais que a do quarteirão da... Desculpa. E a frente do quarteirão 1 para a rua B mede 40 metros a mais do que a frente do quarteirão 2 para a mesma rua. Então, aqui, ó, essa frente aqui mede 40 metros a mais do que essa frente aqui. Então, chamei uma de x e outra de 40 mais x, tá? 40 metros a mais. Assim, pode-se afirmar que as medidas em metros da frente menor dos dois quarteirões para a rua B é. Então, eu quero saber o valor de x, tá? Bom, eu vou considerar que essas ruas aqui são perpendiculares, então essas retas aqui seriam paralelas e essas aqui seriam duas transversais. Considerando isso, 250 está para 40 mais x, assim como 200 está para x. Eu posso fazer uma boa simplificação aqui, dividindo aqui por 50. Eu vou passar a ter 5 e 4, tá? Não tem como simplificar mais, então vou multiplicar. 5 que multiplica x, 40 mais x que multiplica 4. Propriedade fundamental da proporção. Eu passo a ter essa expressão, propriedade agora distributiva, a multiplicação aqui vai ficar 5x é igual a 160 mais 4x. O 4x passa para lá, fica negativo, desculpa, o errinho, negativo. E x é igual a 160 metros. Como era justamente x que eu queria saber, que era o menor dos dois, né? Então, a resposta é a letra A. Ok? Questão 8 dos testes ainda. A figura a seguir é um esquema representativo de um eclipse lunar, em que a Lua, a Terra e o Sol estão representados pela circunferência C1, C2 e C3, respectivamente. Tá? Então, aqui, ó. Lua, Terra e Sol. E que se encontram alinhados. Então, aqui, ó, os centros delas estão alinhados, tá? Considerando que a distância entre os centros da Terra e do Sol é 400 vezes maior que a distância entre os centros da Terra e da Lua, então, ó, um eu vou chamar de x, o outro 400x, para mostrar que é 400 vezes maior, tá? Eu vou ler de novo. Então, considera-se que a distância entre os centros da Terra e do Sol centro da Terra e do Sol é 400 vezes maior que a distância entre a Terra e a Lua. Tá? E que a distância do ponto T, isso é chamado um ponto de tangência, tá? um segmento ou uma reta que corta ou intercepta a circunferência em apenas um ponto, a distância do ponto T na superfície da Terra ao ponto S na superfície do Sol, como representado na figura, é de 150 milhões de quilômetros. Então, coloquei aqui 150 milhões. Sabendo que os segmentos C1L1, então tá aqui, ó, C1L1, C2T, que é esse aqui, e C3S são paralelos, então retas paralelas cortadas por transversais. Teorema de Tales. A distância do ponto L, representado na figura, ao ponto T, então eu quero saber essa distância, que eu vou chamar de Y, na superfície da Terra é igual a. Aí você pode parar assim e montar a seguinte expressão. X está para Y, assim como 400x está para 150 milhões. E falar assim, poxa, professor, mas tem duas incógnitas. Tudo bem. Mas vocês sabiam que vocês podem cortar esse x com esse x? Ou seja, simplificar? Então, aqui, na verdade, aqui passa a ser 1 e aqui passa a ser 400. E aí, para melhorar a nossa vida ainda mais, eu posso dividir aqui e aqui por 400.
eu vou obter 1 está para y, assim como 1 está para 375 mil. Multiplicando cruzado, y vezes 1 é y, e 1 vezes 375 mil é 375 mil. Conclusão, resposta letra A. Tá? Última questão. Deixa eu só tirar aqui meu rostinho aqui. A crise energética tem levado as médias e grandes empresas a buscarem alternativas na geração de energia elétrica para a manutenção do maquinário. Uma alternativa encontrada por uma fábrica foi de construir uma pequena hidrelétrica, aproveitando a correnteza de um rio que se passa próximo às suas instalações. Observando a figura, admitindo que as linhas retas R e ST são paralelas, então, ó, retas paralelas cortadas por transversais. Propõe-se afirmar que a barreira média, então eu quero saber só o comprimento da barreira, que eu vou chamar de X. Ok? Uma outra informação que eu posso utilizar aqui é que se tudo aqui é 56 e aqui é 24, essa medida aqui vai ser 32, que é 56 menos 24. Então, o que eu farei agora? 30 está para 24, assim como x mais 2 está para 32. Tome cuidado, que é essa medida toda aqui, ó, x mais 2, ok? Vou simplificar o 30 e o 24 por 6. Eu vou obter 5 quartos. Vou simplificar o 4 e o 32 por 4. Vou obter 1 e 8. E agora, sim, multiplicar cruzado. 1 que multiplica x mais 2 é igual a 5 que multiplica 8. 5 mais 8 é 40. Tá? Esse 1 aí eu nem preciso colocar. Então, x mais 2 é igual a 40. X é igual a 40 menos 2. X é igual a 38. Letra E. Ok? Bom, espero que vocês tenham compreendido a correção. E com essa lista, a gente encerra o estudo do Teorema de Tales. Tá? Na próxima aula, a gente já volta com um estudo mais aprofundado da álgebra. Ok, pessoal? Muito obrigado. Que vocês tenham um excelente dia, uma excelente semana de muita paz, saúde e prosperidade. Muito obrigado, pessoal. Fiquem com Deus e tchau, tchau.